Fala, meu povo, tudo certo? Seguinte, tô aqui hoje, depois da primeira rodada do Brasileirão Feminino, para falar sobre, mas não necessariamente dos jogos da rodada, mas porque é hora de falar sério, é hora de ter que falar a verdade. E se você gosta de futebol feminino, se você tem gostado do canal, não esquece de já deixar o like e se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de vídeos futuros. Mas vamos lá falar sobre o que aconteceu dessa primeira rodada que eu quero falar aqui com vocês. Bom, esse ano a CBF já começou cheio de problemas mais uma vez, né? Isso não é segredo para ninguém. O Campeonato Brasileiro Feminino da Série 1 teve a tabela divulgada tardiamente e sabe-se lá quando a tabela da Série 2 e da Série 3 vão sair, né, gente? E, enfim, a tabela saiu, a gente já tem informação mais detalhada das 8 primeiras rodadas do torneio, mas a situação é que a CBF parece não ligar nem um pouco para o seu produto, nem um pouco para o campeonato. Então, por que eu estou falando disso aqui hoje? O primeiro aspecto disso é que a gente tem os mesmos problemas em relação à transmissão de jogos que a gente tinha nos últimos anos. Nessa primeira rodada, boa parte dos jogos foram transmitidos pelos canais dos clubes no YouTube. É claro que a gente teve 2 jogos transmitidos na TV Brasil, 2 jogos do Sport TV, né, no contrato que permite ao Grupo Globo, mas é muito complicado essa questão dos clubes transmitirem as partidas, né? Porque, apesar de alguns já terem uma televisão própria, muito forte, já transmitia partidas da base do masculino, outros não. E aí você tem uma questão que, apesar de alguns clubes fazerem um bom trabalho, você tem outras transmissões muito fracas. Dos clubes que não conseguem replay, dos clubes que acabam não conseguindo transmitir a informação de uma substituição, por exemplo, na hora certa. É claro que, assim, é honroso o trabalho desses clubes. Eu não estou querendo criticar esses clubes, mas sim apontar a CBF e quem faz parte desse contrato de transmissão que transmita de fato os jogos. Porque é claro que hoje, como a gente tem as partidas do YouTube, é muito melhor do que a gente tinha antes, numa Eleven da vida, numa iCujo da vida. É sem comparação, é muito melhor de fato. Mas ainda assim, a transmissão de uma televisão a nível federal, como o caso da TV Brasil, como o caso da Rede Globo, e aí passa o direito para o canal fechado, que é o Sport TV, é completamente diferente. Isso eu falo sobre equipamento, isso eu falo sobre equipe de narração, isso eu falo sobre conhecimento. Eu não estou nem entrando muito no mérito de TV clubistas, que eu acho que isso acaba impactando muito mais no futebol masculino do que no feminino. Mas você vê que isso é um ponto básico a ser resolvido, mas você não tem, parece que você não tem essa vontade de resolver, né? Então, o campeonato, se não fosse a transmissão de um clube ou outro, ou até de alguma torcida, no Fluminense você tem até o time de guerreiros se propondo a fazer transmissões a partir da segunda rodada, você tem uma questão muito difícil a ser tratada. Porque ninguém quer jogar no escuro, né, gente? E todo mundo quer aparecer. E pro campeonato é importante aparecer. É diferente, é completamente diferente a audiência de um jogo que é transmitido pela TV aberta, pelo Sport TV, que é um dos principais canais de TV fechada do país, não só de esporte, mas da TV fechada como um todo, para você ter num canal pequeno de um clube sem muita tradição no YouTube. Isso tem uma diferença muito grande. Estamos indo para mais um ano com todas essas dificuldades e sem muita esperança de melhora, né? O segundo aspecto que eu quero trazer aqui para vocês hoje, também falando da CBF, é sobre o perfil do Brasileirão Feminino no Twitter e no Instagram. Eu vou tentar botar aqui o print. Eu estou gravando isso na terça de manhã. Eu não sei se quando esse vídeo vai ao ar, alguma postagem aconteça, mas eu acredito que não. Porque simplesmente os perfis do Brasileirão Feminino não postam nada desde a final da Supercopa. Gente, uma tabela pelo menos, acompanhar os jogos, postar os resultados numa simples arte, nada. Eu vi até gente comentando que isso podia estar acontecendo porque o perfil do Brasileirão Masculino também está desativado, muito possivelmente por conta de eleições da CBF, mas gente, não justifica. Eu não duvido
de quem tá lá fazer isso hoje, tá? Mas uma coisa é a eleição, outra coisa é o produto que a CBF tem. Qualquer campeonato que seja precisa de um acompanhamento é, do perfil próprio do torneio, gente. Sabe, o perfil da Ligue 1 Brasil. Eu quero dizer que uma liga de fora teve a visão de enxergar, ó, no Brasil a gente tem um público que pode crescer. Então a gente vai fazer um perfil para esse país. E aí a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, não liga para na primeira semana do Campeonato Nacional Feminino, e pode se estender também ao Campeonato Nacional Masculino, não liga de não ter postagem no perfil dela. Eu queria muito entender por quê. Se é realmente por conta das eleições. E, novamente, eu não duvido que seja e que por conta disso não tenha tido nada. Mas eu acho de um ego, eu acho de um desserviço. Sabe, gente, não é um perfil acompanhar tudo. Não é. É uma arte do começo da rodada, colocando aonde os jogos vão ser transmitidos, colocando o horário e dia dos jogos. É uma arte no final da rodada, com o resultado de todas as partidas. E é um acompanhamento básico de gols nos jogos que você vai ter. É simples. Isso qualquer pessoa de comunicação faz. É simples. Mas a CBF parece não ligar nessa primeira instância para isso, né? E aí também eu quero tocar num último tópico, esse mais sério, que é a questão do assédio sofrido é, pelo time do América Mineiro na partida contra o Juventude por um assistente, né? Eu não vou preferir as palavras aqui, eu vou deixar só o link para quem quiser ler mais, tá? Mas o assistente falou coisas extremamente imbecis, idiotas, utilizando adjetivos bem leves, bem suaves para o que aconteceu. E você teve no final do jogo 4 atletas registrando um boletim de ocorrência para com esse assistente, que por enquanto está afastado do quadro, e a CBF diz que se caso ele for condenado, ele vai ser banido da equipe de arbitragem como um todo, né? E eu vi um tweet esses dias que realmente me chamou a atenção, que é, a gente fala muito da visibilidade do futebol feminino, né, que a gente quer mais, tanto que é o tópico que eu decidi abrir aqui o vídeo. Realmente, a gente precisa da visibilidade, a gente precisa que o esporte cresça, né, na sociedade, mas é muito complicado quando a gente cobra a visibilidade, sendo que nem o mínimo, que é o respeito às jogadoras, a gente está tendo agora. Realmente é essa a situação. Essas jogadoras, elas estão ali para trabalhar. É o trabalho delas. Elas jogam futebol profissionalmente. E elas são desrespeitadas a esse nível no momento de trabalho. É isso que está acontecendo. É isso que aconteceu nessa partida. Acho até muito legal outros clubes, não só o Juventude, né? Outros clubes virem a público falar sobre isso. A gente teve o Inter fazendo uma nota em sequência. A gente teve treinadores de Flamengo e São Paulo também comentando esse caso. E acho importante, sim, que outros clubes e outras pessoas no meio do futebol feminino apareçam e falem sobre isso, né? Porque, gente, não pode acontecer. Não pode acontecer. Nunca pôde. E agora ainda menos, gente. Então, realmente assim, a gente está há 2 anos de sediar uma Copa do Mundo. E eu gravei um vídeo aqui tem pouco tempo falando que a gente está mais distante do profissionalismo, mais próximo da Copa. Eu só reafirmo o que eu falei. No respeito, na visibilidade, no acompanhamento. É difícil. E numa rodada, saindo do país, que a gente teve tanto mérito, né? A Marta fez um gol de pênalti na última vitória do Orlando Pride. A gente teve a Luane e a Gil brilhando na última vitória do Atlético de Madrid. A Luane que vem jogando muito bem. A gente teve um tempinho mais o primeiro gol da Gabi Portillo nos Estados Unidos. Então a gente vê que o futebol das jogadoras brasileiras brilham. Mas o futebol brasileiro tá difícil.
E não por conta de clube, de elenco, e sim por conta da confederação que a gente tem. A gente sabe de todos os problemas que a CBF tem, não de hoje, mas parece que é cada vez um poço sem fundo que o fundo aumenta, é como se fosse isso. É até difícil de fazer uma analogia, alguma metáfora aqui, porque a situação só piora. Ela piora no masculino, no feminino, na base de ambos os naipes, e nada. E ainda assim você vê que as federações não estão nem aí. Você vê que todo mundo já elege um, não deixa surgir outro, e aí você tem mais uma votação unânime, né? Eu não quero criticar os clubes aqui porque eu entendo que é política. Se você só tem um, você não tem muito o que fazer, mas ainda assim eu queria poder enxergar algum momento de mudança. Eu sei que nem todos os clubes fazem a cada um sua parte, né? Eu sei que tem muito dirigente aqui no Brasil que tem medo de que o futebol feminino cresça, porque aí ele vai ter que começar a se importar. Ele vai deixar de ter essa modalidade só porque é obrigatória, e sim porque tem uma torcida que acompanha, que quer ver. Eu sei que tem muita gente aqui no Brasil que tem medo disso. Muito dirigente tem medo dessa situação. Mas a CBF, a confederação que se diz tão orgulhosa de trazer uma Copa do Mundo para cá daqui a 2 anos, ela não pode ter essa postura. Ela tem que ser a primeira a criticar atos e a se corrigir. E a não permitir que ela mesma sabote o seu próprio campeonato. Porque o Brasileirão, ele é um produto. E ele é um produto que pode crescer. Mas ele só realmente cresce, infelizmente, se clubes e a Confederação Brasileira de Futebol querem. Que parece não é o caso. Então, por isso, que eu digo para vocês hoje que é hora de falar a verdade. Mas, nesse tom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não esquece novamente de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Comente aqui embaixo o que você tem achado desse papelão que a CBF faz no futebol brasileiro. E se você também tem essa esperança de melhora ou não. Mas eu vou ficando por aqui. Fui.